gráfico de tique, gráfico de Renko, gráfico de ponto, Ranking Ash, como entender os tiques desses caras aí. Vamos aprender isso aqui nessa aula agora. A partir de agora nós vamos entender como que funciona o tique do mini índice, o tique do mini dólar, o que que é um tique, o que que não é tique, tique. Vamos lá, vamos bombar aqui essa aula. Vamos fazer uma aula bem legal para que você entenda de fato como calcular os tiques do mercado, os tiques do mini índice, os tiques do mini dólar, tá? Eu opero só mini índice e mini dólar, tá? A gente sabe que tem o gráfico de pontos, né? A gente já tá aqui na playlist falando sobre os gráficos de Renko, os gráficos atemporais, que não se move pelo tempo aqui embaixo, tá? Então, para poder calcular isso, a gente precisa dos tiques. Entender de cada tique é muito importante. A primeira coisa que você precisa entender é o tique do mini índice e o tique do mini dólar. Ele funciona de forma diferente. Isso aqui é um gráfico de candlestick. Eu já não uso mais esses gráficos, tá? Você pode pegar e colocar aí 10P no seu gráfico. Pode colocar 10P, 10R, que é esses os gráficos que a gente vai estar utilizando, tá? 10R, que é o gráfico do Renko aqui, ó. Renko e pontos. É os gráficos onde que a gente calcula os tiques, né? A primeira pergunta, por que calcular os tiques? Cara, primeira coisa, a gente tem que definir quanto cada um desses carinhas aqui vai ter de pontuação, tá? Esse é o objetivo principal, tá? Quantos pontos vai ter cada box desses? E é isso que o tique faz, a gente calcular isso, tá? No caso do gráfico de Renko, vou colocar aqui candlestick para ele ter os pavizinhos, ficar bem bonitinho aqui, tá? Vamos entender. A gente está no mini índice, ok? Vamos fazer uma legenda aqui agora, tá? Ó, a gente tem que entender que, primeira coisa, tá? O que é tique? O que é tique? Tá? Beleza? Tique é a variação do ativo. Qual ativo? Pode ser mini índice e mini dólar. Eu acho que tá ficando pequeno aí, né? Ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou escrever tanto não, tá? Porque senão vai complicar mais ainda. Mas, olha só, você tem que entender quanto que é o tique do mini índice e quanto que é o tique do mini dólar, beleza? Um tique, tá? Um tique do mini índice é igual a 5 pontos, tá? 5 pontos. Desculpa a letra, tá? Mas eu não sou especialista em letras, tá? Então vamos lá. O que é então de fato o tique? Vamos tentar explicar melhor isso aqui, tá? O tique é, cada vez que o mercado está indo para cima, ele vai fazendo vários tiques. Digamos que numa movimentação, numa pernada de alta, né? Ele tem aí, digamos, 300 pontos nessa movimentação, tá? Quantos tiques tem em 300 pontos? Como saber quantos tiques deram em 300 pontos? Eu sei que um tique, tá? Um tique do mini índice é igual a 5 pontos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar minha calculadora aqui, ó. E vou fazer um cálculo. Se eu tenho 300 pontos nessa pernada aqui, tá? Eu tenho que dividir por 5. Simples assim. E dá um total de 60 ticks. 60 ticks tem essa movimentação inteira aqui. No mini índice, tá? No mini dólar, digamos que eu tenho uma pernada de alta com 20 pontos. É diferente. Um tique no mini dólar, tá? É igual a 0,5 pontos, ou seja, meio ponto, beleza? O tique no mini dólar é igual a meio ponto. O tique no mini índice é igual a 5 pontos. Vamos apagar tudo de novo. Vamos fazer. Ó, vamos fazer de novo aqui. Então, vou agora deixar a calculadora aqui. O meu point fix aqui. E a gente vai fazer um desenhozinho bem legal, tá? Eu vou botar uma... Ó, cada vez que o mini índice se movimenta, vamos supor que ele vai se movimentar para cima. Ó, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 tique, 300 tique e assim por diante, tá? Então, cada vez que o mercado, o mini índice se movimenta, ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Então,
dentro de uma pernada de 200 pontos, quantos 5 e 5 pontos ele andou? A gente tem que pegar, então, e fazer o seguinte. A gente tem que pegar e dividir 200 dividido por 5 para saber quantos tiques deu, tá? Porque se o mini índice ele se movimenta de 5 em 5 pontos, tá? 5, 10, 15, 20, 25. Numa pernada de alta, ele vai fazendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E assim vai. É de 5 em 5 pontos. Ele vai subindo 5, 5, 5. Às vezes ele faz uma porrada gigante para cima. Mas de vários tiques. Mas o tique do mini índice é 5 pontos. Por favor, entenda isso. 5 pontos. Tá? Eu sei que essa aula é uma aula chata, mas você precisa entender. Você precisa entender. Eu preciso gravar essa aula para você aqui. Eu preciso que você entenda isso. Tá? E me comenta aí, você entendeu o que é o tique do mini índice? Por favor, me comenta. Cara, porque se a grande parte comentar que não tá entendendo, eu vou gravar outra aula, por favor. Tá? Então sejam sinceros, comentem aqui embaixo se você já tá entendendo. Tá? Se eu tenho uma pernada de baixa, tá? Eu sei que a movimentação do mini índice é de 5 em 5 pontos. Então ele vai fazer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, até chegar nessa região. Então quantos tiques deram aqui? Tá? A gente tem que pegar e ver. Quantos pontos deram? Deu, digamos, 150 pontos. Então tem que dividir por 5. Se ele se movimenta, o tique do mini índice é 5. Então tem que pegar 5, 10, 15, 20, 25, 30, chegar até 150. Tem que saber. Então eu vou pegar aqui e vou fazer 150 dividido por 5. Que é igual a 30 tiques. O mercado, então, andou numa pernada de 150 pontos. Tá? 30 tique. Beleza? Beleza? Entendido? Tá? Isso eu tô falando mini índice. Agora vamos botar mini dólar aqui na tela. Ó, WDOV 21. Tá? Ó, mini dólar já é diferente. Eu vou botar 5R aqui, tá? Opa, 5R, tá? Ó, você viu que eu tô botando 5R, antes eu botei 10R, tá? Depois a gente vai pro vamos ver, para ver se realmente você entendeu, tá? Então, no mini dólar, tá? Agora é diferente. O tique do mini dólar, um tique no mini dólar é igual a quanto que eu falei antes? Meio ponto. 0,5 pontos. Tá bom? Então, por exemplo, o mini dólar não se movimenta 5, 10, 15, 20. Não, é o mini índice. Lembra lá atrás que eu falei? O mini dólar se movimenta de meio ponto. Ó, quer ver se ele tem uma pernadinha assim, ó, de 5 pontos. Digamos. 5 pontos. Quantos tiques se movimentaram aqui? Quanto deu de tique aqui? Eu tenho que pegar a calculadora e fazer 5 dividido por meio ponto. Tá? Então, eu faço 5 dividido por 0,5. E eu vou chegar no total. Se eu não me engano, é 2,5. Tá? É 2,5. 2,5 pontos. Depois a gente pode confirmar. Tá bom? Mas então, como é que ele vai se movimentar até chegar a 5 pontos? Ele vai meio, 1 ponto, 1,5, 2 pontos, 2,5, 3 pontos, 3,5, 4 pontos, 4,5, 5 pontos. É assim que ele se movimenta. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. É assim que é o tique do mini índice, tá? É a movimentação do mercado, tá? E agora nós vamos ver o seguinte, tá? Tá? É você que escolhe quantos tiques quer que o gráfico tenha. Como assim, Cris? Você viu antes, lembra que eu falei que eu botei 5R aqui no mini dólar? Ó, olha lá, ó. 5R aqui em cima, 5R. É você que vai escolher quantos tiques tem o seu gráfico, independente do ativo, tá? Eu quero que, no meu caso, eu opero muito o 5R no dólar, tá? Por quê? Porque o dólar ele é mais alavancado, então eu vou diminuir o número de R's, tá? Beleza? Então, 5R é o quê? É 5 tiques, eu tô dizendo aqui, ó. O 5 representa a quantidade de tique. E o R, qual é o tipo de gráfico? Porque existe o ponto, né? O gráfico de pontos também. Então, se eu quisesse colocar no gráfico, aqui, esse caso aqui, ó, 5R, cada um dos box, cada um desses box aqui, ó, tá? Ele vai ter 2,5 pontos, tá? Cada um deles. É simples assim. É bem simples, tá? Então, se eu botar, por exemplo, aqui,
quer ver? Eu vou botar 10R no gráfico de dólar, tá? Eu estou dizendo que eu quero que tenha no gráfico de Renko, porque eu botei 10R Renko, tá? Eu quero que tenha 10 ticks esse gráfico de Renko aqui, tá? Então, isso aqui é 10 vezes 0,5, que dá um total de 5 pontos, tá? 5 pontos. Cada box desse, cada box que você está vendo na tela aí, tem 5 pontos, tem 5 pontos. Beleza? É só para isso, a gente tem que entender o que é o tick, como funciona e como calcular. Tá? Se eu vou botar no meu gráfico 20R lá no mini índice, vamos voltar para o mini índice, ó, WinV21. Se eu vou botar 20R, eu sei que o quê? Que eu tenho 20 vezes 5 pontos, que é o tick, né? Igual a 100 pontos. Né? Então, cada candlezinho desse, cada box desse tem 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos. Beleza? Show? Entendido? Tá? Agora, por exemplo, assim, ó. Como a gente vai ver mais pra frente agora nas próximas aulas, gráfico de ponto, gráfico de Renko, são os dois únicos gráficos que eu conheço que precisam desse tipo de cálculo, tá? Que você saiba como calcular isso, tá? Então, se eu coloco 10R, eu estou dizendo que eu quero um gráfico de 10 ticks de Renko, tá? Tá? Se eu coloco 10P, eu quero um gráfico de 10 ticks também, tá? Mas de pontos, não de Renko, tá? Porque tem muita gente que prefere mais o de pontos do que o de Renko, tá? O de Renko, ele acaba ficando um pouco mais poluído porque ele tem esses pavios maiores aqui e tal. O de pontos, ele fica um gráfico um pouco mais limpo. Só que também tem outro fator que ele se movimenta muito lateral, né? O gráfico de pontos. Isso a gente vai ver nas próximas aulas também. A peculiaridade de cada tipo de gráfico. Mas antes de eu passar essas próximas aulas, você precisa entender isso muito bem, tá? Então, se eu boto P, é ponto. Se eu boto R, é Renko. Simples assim, tá? Ah, se eu botar 10R no mini índice, é igual 10R no mini dólar? Não, porque a variação do tick no mini dólar é diferente do mini índice. Mini índice, o tick é 5 pontos. O dólar é meio e meio ponto, tá? Beleza? Isso que eu quero que você entenda nessa aula. Beleza? Tá? Vamos botar agora, digamos assim, a gente está no mini índice, vou botar 20P. Quantos pontos tem? A grande pergunta para você é, quantos pontos tem cada box desse? Se eu botei no gráfico do índice, tá? Eu sei que o tick do mini índice é 5 em 5 pontos. Ele se movimenta 5, 10, 15, 20, 25. Então, tem que fazer esses 20 que eu coloquei aí, 20P, o P é o ponto. Já está aqui o gráfico de ponto. O 20 eu tenho que fazer vezes o 5, que dá 100 pontos cada box desses. Vamos ver se tem 100 pontos mesmo? E não conta a sombra. Não conta a sombra. Nem no Renko não conta a sombra. É a abertura e o fechamento. Entre a abertura e o fechamento. Tá? É entre a abertura e o fechamento. Não é daqui até aqui. É do box aqui, ó. Do corpo do candle. É do corpo, ó. Do corpo. Tá? Aqui, esse distanciamento tem 100 pontos. Porque eu escolhi ter 100 pontos cada box. Tá? Ah, mas para que é isso? Ah, cara, é individual. Tem muita coisa que é individual no mercado financeiro. Tem gente que gosta de operar no gráfico de 25R. Outros gostam no de 7R, no mini índice. No de dólar, muitos gostam de operar no gráfico de 5R. Já outras pessoas gostam de operar um gráfico maior. É individual isso. E é você que vai botando. Ah, eu vou testar, vou ver no mini índice agora qual é o gráfico que eu mais me adapto, né? Que nem eu botei 20P, mas será que o 20P para ti aí do outro lado é bom? Para mim é legal, né? Mas para ti talvez não seja. Você vai botar aí 16P, vai botar 15P, 20P. Aí você faz 16 vezes o número de tick, né? 16 vezes o tick do ativo, né? Você coloca o 16 vezes o tick no índice, tá?
no índice, daí eu tenho que calcular. Tá? Eu tenho que fazer 16 vezes 5. Cada tique tem 5 pontos. E eu estou reforçando para você aprender isso. Tá? Agora, se eu boto no gráfico de dólar 16R, é diferente, porque ele se movimenta de meio e meio ponto. Então, é 16 vezes meio ponto, ao invés de 16 vezes 5 pontos. Né? Aqui é índice e aqui é dólar. É diferente. É isso que você tem que entender. Tá? E quanto maior o tique, maior é a quantidade de pontos do box. Quanto menor, menor. Óbvio. Beleza? Então, cara, eu acho que eu expliquei de certa forma bem, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário, tá? Deixa um comentário aqui embaixo. Ah, cara, poderia ter explicado de outra forma e tal, não sei o quê. Cara, entendi, tá perfeito, muito obrigado. Deixa esse comentário pra mim saber, porque daí eu gravo outra aula, cara. Se vocês não souberem, vou gravar outra aula tentando explicar melhor. Mas minha melhor maneira, eu acredito ter te explicado aqui, tá? Mas deixa de qualquer forma um comentário, deixa um like, tá? Nas próximas aulas nós vamos aprender como é que funciona cada um desses gráficos, o de Renko, o de pontos e o de Renki-Hashi, beleza? Eu vou estar explicando as peculiaridades de cada um e passando algumas visões aí de operacionais, talvez, né? Para vocês aí se darem bem realmente, cara, no mercado, cara. Porque a pergunta que eu faço para você é, o mercado, ele se movimenta por tempo ou por preço? A grande pergunta é essa. O que vale mais no mercado financeiro? O tempo ou o preço? Essa é a pergunta que eu deixo para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, cara. Eu espero que você tenha gostado e valeu!